Boa tarde, gente. Começando a reunião da segunda. Vamos começar, como sempre, com uma meditaçãozinha. Eu hoje, fazendo a lição do dia, eu, eu lembrei dessas meditações que a gente faz hoje e me veio a ideia sempre da meditação com a inspiração e expiração. Mas hoje foi diferente, um pouco diferente, porque, assim como entre um pensamento e outro existe uma pausa, e entre uma respiração e outra também existe uma pausa. Na yoga, isso se chama, essa pausa, o nome é Kumbhaka. Qual No que é o nome, curso, Gustavo? Kumbhaka Kumbhaka. é numa técnica de pranayama. Entre a inspiração e a expiração existe uma pausa, que eles chamam Kumbhaka. No, no curso, entre um pensamento e o outro, a gente chamaria de um instante santo. Então, o que eu quero dar ênfase aqui é que entre uma inspiração e uma expiração existe um instante santo também. Então, eu bolei aqui, vamos fazer com calma, é a primeira vez, uma meditaçãozinha com essa pausa. Então, vamos começar como se nós estivéssemos em pausa. Na pausa, nós diríamos estou. Na inspiração, diríamos entre um pensamento que está passando e na expiração e o pensamento que ainda não veio. Então, literalmente seria: estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Então, vamos fechar os olhos e dar umas respiradas integrais. E vamos fazer 10 respirações com essa pausa. É a primeira vez, vai ser meio estranho. Mas vamos lá. Inspirando. Nós vamos começar com a pausa. Estou. Aí inspiramos entre o pensamento que está passando e expirando e o pensamento que ainda não veio. Pausa. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Pausa. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Pausa. Inspirando. Entre o pensamento que está passando e expirando, e o pensamento que ainda não veio. Vamos fazer direto. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Vamos se localizando. Estou entre o pensamento que está passando e o pensamento que ainda não veio. Estou entre o pensamento que está passando
e o pensamento que ainda não fez. Vamos tentar se localizar nesse espaço entre o pensamento que está chegando e o pensamento que ainda não. Márcia, pode começar a oraçãozinha. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, Divino Espírito Santo, nós estamos aqui mais uma vez reunidos nesse instante santo de estudo para aprender tudo o que queres nos ensinar, para que consigamos ser verdadeiramente úteis, realizando o propósito de Deus para a nossa salvação. Amém. Então, boa noite para todos. Nós estamos aqui hoje, né, o nosso tema continua sendo o capítulo 4, que o título é As Ilusões do Ego. Então, nós estamos no penúltimo subtítulo, que trata das recompensas de Deus. Então, a gente vai lendo e comentando como a gente faz normalmente. Então, vamos lá. As recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça com aspas. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com o ego dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado como se fosse uma coisa, eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres, ou enquanto acreditas que estás aqui. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. Então, vou repetir isso. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção, tendo sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Parágrafo 2. Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa, entre aspas, pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, a Jesus, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar.
A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Então, a gente vai agora voltar aqui ao parágrafo 1º para tecer alguns comentários. Então, gente, está aberto para comentários. Ele começa falando, né? O ego não reconhece a fonte real da ameaça, porque ele se sente ameaçado, né, pela verdade. E se eu me associar ao ego, eu não vou compreender a situação tal como ela é. Porque o ego, tudo que ele quer, tudo que ele não quer, é que eu perceba a situação tal como ela é. Então, ele busca distrair a nossa mente o máximo que pode, para que a gente não perceba além do que ele permite, né, que a gente perceba. Além do limite que ele quer nos dar. Lógico que a gente não se rende a esse limite, mas ele faz todo esforço para que a gente não perceba o que precisa ser percebido para nos liberarmos, né, da crença na culpa e no medo e podermos ter paz. E aí ele fala, só a tua aliança com o ego dá a ele qualquer poder sobre ti. Então, se o poder do ego sobre mim, ou seja, desse pensamento amedrontador, ele só tem poder sobre mim se eu me identificar com ele. Então, se eu me identificar com a mente equivocada, né, que a mente que pensa equivocadamente, ela vai ter poder sobre mim, mas eu posso escolher não me identificar com ela. E aí Jesus fala aqui, né, ele tem tratado o ego como se fosse uma coisa separada, para nos mostrar que não é fácil, né, desfazer esse pensamento amedrontador, esse pensamento equivocado. Sozinho, inclusive, a gente não consegue fazer isso, né? A gente precisa da guiança do Espírito Santo, né? Ouvir Jesus nos orientando para que a gente consiga perceber tudo o que precisa ser desfeito e, inclusive, aprender a desfazer, né? Porque esse livro aqui ele nos ensina a como desfazer o pensamento equivocado que nos aprisiona na culpa e no medo. E aí ele fala aqui, não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Eu estava pensando isso hoje, nas 24 horas do dia, quanto dessas horas eu estou, né, pensando como Deus, e quanto dessas horas eu estou pensando como ego. Então, é um disparate, né, gente? Assim, a maioria das pessoas, a gente está, na verdade, com a mente distraída, né, da verdade, nós estamos com a mente distraída da nossa fonte a maior parte do dia. A maior parte da vigília nossa, né, durante o dia, a gente está com a mente ocupada com o não pensamento, né? Porque o que a gente aqui considera como pensamento não é pensamento como Jesus fala. A gente pensa que pensa, mas a gente não está pensando nada porque nosso pensamento não cria. É o pensamento que ele é o oposto da verdade, né? Ele é um pensamento que separa, né? Ele não é um pensamento que vem da integridade do ser, é um pensamento que vem de uma mente dividida que se vê separada. E aí essa definição que ele faz aqui, né? O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. Então, eu tenho uma crença sobre mim mesmo, né? Como ser, como filho de Deus, mas uma parte dessa crença, ela é equivocada, né? Ela é distorcida. Então, o ego é uma distorção, né? A gente tem um ser, né? A gente se vê como filho de Deus, mas uma parte da nossa mente não, ela está distraída da verdade, dessa certeza de quem eu sou. Então, ela pensou separadamente, acha que é uma outra identidade e
se esconde nessa outra identidade, porque ela tem medo. Ela tem culpa e ela tem raiva também, né, por ter se separado. E ele fala, né, a tua outra vida, essa parte da mente que não se identifica com a separação, ela continua criando, né, as nossas criações, é o que ele fala aqui em algum lugar do livro, as nossas criações estão no céu. O dia que a gente retornar significa, o dia que a gente se lembrar de quem nós somos verdadeiramente, de aceitarmos Deus como nosso Criador, nós vamos ter de volta as nossas criações, porque a mente continua criando, como sempre criou, né, a mente certa. E quando a gente se lembrar de que a gente é essa mente certa, voltar a se identificar com ela, a gente vai ter acesso a todas as criações nossas que estão acontecendo, embora a gente aqui não esteja ciente disso, né, que na mente separada a gente não está ciente disso. Hein? Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Está ouvindo, Márcia? Estou te ouvindo, Gustavo. Ah, sim. Porque, de repente, sua voz parou. A minha voz? Foi. Então é a minha internet, menino. Bom, vamos lá. Não, para mim tá tranquilo. Estou ouvindo Foi? bem direitinho. Então foi a minha. Então foi a minha. Ah, Bom, a minha experiência, né, nesses dois parágrafos é assim, é chocante, né? Porque até hoje eu chamo o ego de eu, distraidamente. Em 24 horas, 24 mil vezes. Você veja o nível da coisa, né? O disparate que a gente vive, né? E quanta correção tem que ser feita. E como é dinâmico isso no nosso dia a dia, né? A gente tem que se corrigir muitas vezes. A gente tem que ter atento o dia todo. é uma verdadeira hipnose isso, né? A mente equivocada é uma hipnose. Impressionante, é escandaloso isso. E, rapaz, ao mesmo tempo, é uma dádiva de Cristo dizer para você que tem outra alternativa. Eu não sabia que tinha até outro dia. E tem como escapar disso. Esse livro é só para isso. O propósito do livro é ensinar como você escapar dessa prisão, dessa coisa limitada, burra. Outro dia eu estava lendo sobre yoga e eles chamam isso de ignorância, né? Lá em sânscrito, avidya, né? Então, eles dizem que nós somos chipados por uma inteligência artificial burra, que é o ego. E eu vejo isso assim nesse primeiro parágrafo, assim, claramente. Como a gente é limitado, parece que realmente fomos ensinados a chamar o eu de ego. E eu não sou o ego. É isso que Jesus ensina, que você não é o ego. E desde a primeira lição, e ele é assim, japante, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma, nada que eu pense significa também coisa alguma. Aí lá se foi seu corpo e sua mente, numa tacada só. Nada que eu vejo e nada que eu penso. Então ele também entra de sola neste assunto, né, tão raro para os humanos hoje em dia. Né? Ninguém ensinou a gente, nós fomos tão bem educados, como diz a mãe de um amigo meu, ela diz assim, coitado, tão bem educado e tão malfadado. Assim fomos nós. Mas é isso aí, a gente tem. Nisso entra muito perdão.
Nisso entra muito, como já passamos para o segundo parágrafo, muito a relação com nossos irmãos, né? O perdão mútuo, né? Todos os dois presos, todo mundo se julgando dentro de um limite, uma coisa, né? Quando você consegue ver assim de fora, fica ridículo e cruel ao mesmo tempo e muito burro mesmo, muito ignorante. Bom, é isso aí. E aqui, assim, pegando essa primeira linha do parágrafo 2, ele fala: ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com teu irmão é algo que nunca deves esquecer. E aí, essa dívida, porque na verdade, né, ele fala que através do nosso irmão, a salvação vem através do nosso irmão, né? Porque o nosso irmão, a gente até comentou isso aqui, mas repetir é bom, né? Porque é repetindo que a gente vai assimilando, né, e vai aceitando. Porque o nosso irmão, ele espelha as sombras que estão em nossa mente, que a gente não vê, porque faz parte das artimanhas do ego não nos deixar perceber aquilo que precisa ser curado. Então, aquilo fica escondido. E esse irmão, ele é esse espelho, ele encena o que está na nossa mente, né? As sombras que a gente não quer ver, que a gente quer mostrar para o outro, que a gente é lindo, maravilhoso, bem-sucedido, né? Cheio de posses, aquele estereótipo, né, que a gente quer mostrar para todo mundo porque é o cartão de visita. E a sombra a gente esconde. Mas esse irmão, ele nos mostra as nossas sombras. Então, ao invés da gente se indispor com esse irmão por algum tipo de desconforto que ele nos cause, a gente tem que agradecer ele porque ele está mostrando algo que a gente não veria se não fosse ele nos mostrando, encenando para nós. Então, nós temos uma dívida de gratidão com esse irmão. Ao invés de reagir contra, né, o que ele está nos mostrando, que a gente acha que aquilo é o que está lá fora, que ele é um outro, que está fazendo alguma coisa que não me agrada, então eu estou reagindo a essa coisa que não me agrada. Mas, na verdade, não. É a minha outra face, ele é a minha face oculta, que eu não quero ver. Ele está ali me mostrando. Então, a gente precisa se dar conta disso para aproveitar cada relacionamento nosso como sendo um relacionamento de cura. Porque é nos relacionamentos que a gente vai vislumbrar as nossas sombras e vai poder entregar tudo isso ao Espírito Santo que ele nos ajude a curar. Então, assim, uma outra, é olhar com a visão de Cristo, né? Olhar para esse irmão como sendo essa minha face, né, que eu não quero ver, e ao mesmo tempo ele é o Cristo que está me mostrando, né? Ele está ali, na verdade, prestando um serviço, ele está um serviço amoroso, profundamente amoroso. Ele pode até nem estar se dando conta daquilo, mas ele está me salvando, né? Ele é o nosso salvador nesse aspecto, ele nos ajuda, ele nos mostra nossas sombras, e, através do Espírito Santo, a gente consegue curar essas sombras. E nos libertarmos da culpa e do medo, que são a fonte dessas sombras. Então, esse parágrafo 2 ele é muito importante nesse aspecto, de nos lembrar disso. Jesus se refere ao mundo como uma sala de aula, né? Nesse sentido, que nossas relações estão nos ensinando o tempo todo, como se fosse um espelho. Então, assim, a gente termina. A gente só vê o outro como a gente se vê, e não tem jeito. E você tem que aprender com isso e ir corrigindo isso. O outro, na verdade, ele é um correspondente das nossas expectativas do mundo, né? Só que a gente tem que soltar esse... a gente tem que soltar esse ponto de vista da identidade de corpo e vê-lo como sendo o nosso aliado, né, para a salvação. Sem ele, a gente não espia, né, porque sem ele a gente não vê nossas sombras. E, através do Espírito Santo, a gente consegue desfazer, né, tudo isso que a gente quer ocultar
né, isso vem à consciência e a gente consegue desfazer através da guiança. Não sozinho, né, através da guiança. Acho que ele está tentando mostrar para a gente mais uma forma de que a gente não é separado, porque qualquer movimento que se faça para excluir é um movimento de bloqueio do conhecimento, né? Então, essa dívida que se tem para com o irmão, né? Aquilo que a Ana falou, e o Gustavo, é uma forma gentil de integrar esse irmão, por conta de que se houver qualquer pensamento de separação, não se tem a realidade, né? Porque a gente está colocando especialismo, está colocando o ego em primeiro lugar, está separando, está se dividindo. E essa mente una, ela só é vista quando integra, quando não tem esse ponto de tensão com nada, né? Então, eu vejo que o livro, ele tenta de infinitas formas dizer a mesma coisa, e nos convencer, né? Veja que o capítulo o título, o subtítulo desse capítulo é As Recompensas de Deus. Parece que a gente precisa ter uma recompensa, tem que saber que recompensa é essa, para poder parar de jogar contra o nosso próprio time, né? E o perdão, o quanto que ele é fundamental nisso, né? Porque, continuando nesse raciocínio do nosso irmão, seu espelho, na hora que eu perdoo esse irmão, eu estou perdoando a sombra que está em minha mente. Através desse perdão é que eu desfaço a sombra na minha mente. Porque através do perdão, eu não vejo separação. É uma experiência de instante santo. Então, naquele momento, não tem eu e o outro, né? O outro me desagradando. Naquele instante, a gente é unidade. Então, isso cura aquilo que estava separando. Né? Aquela ideia, aquele pensamento, né, equivocado, de culpa, de medo, que estava ali nos separando. Então, na hora do perdão, né, do instante santo, tudo aquilo se desfaz. Né? Não existe outro, existe só a unidade. E aí, isso é a cura da mente. Eu gosto de, quando a gente está julgando o irmão, eu gosto de me chamar a atenção, dizendo assim, espia bem, está espiando. Bom, vamos para o parágrafo 3, gente, pode ser? Vamos lá. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, né, Jesus falando, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego. Desculpa, gente. Deixa eu voltar. Tu ainda tens pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria. Peraí, gente. Desculpa. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, por ti, né, tomador de decisão, sonhador do sonho, e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, né? Tu, mente que sonha, podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. O fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso. Mas não podes escapar do ego humilhando, controlando ou punindo.
Parágrafo 4. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és separado. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Esse parágrafo 4, ele tem uma continuação no 5, que ele fala da dissociação, e no 5 ele vai falar da associação. Então, aquele é super didático. Então, vamos lá no comentário do 3, depois a gente pode reler o 4 e ler o 5 em seguida, para a gente ver a oportunidade do pensamento de Jesus. Ele contrapõe uma coisa, ele contrapõe outra como solução, né, para a gente prestar atenção e praticar. E aqui ele fala no começo do 3, né, tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará, na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego em busca de orientação. Então, na medida que a gente experimentar, né, que a gente entregar, é aquela questão da entrega e da confiança, é a questão da confiança na gente, que é primordial. Então, na medida que a gente entrega, experimenta o efeito disso, mas entrega mesmo, entrega verdadeiramente para Jesus, para o Espírito Santo, entrega tudo na nossa vida, experimenta o efeito disso, a gente vai desenvolvendo a confiança, e aí a gente vai soltando mais, e soltando mais. Mas a gente precisa experimentar isso, né? Praticar isso, para a gente perceber o efeito disso. É o que ele estava falando aqui na linha 3. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz, que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de mais nada para se convencer. Então, é por isso que ele frisa tanto, né? É pela experiência que a gente vai compreender o que ele está nos ensinando aqui. Que experimentando, a gente vai ver que a orientação dele tem efeito, né? E a gente vai se entregar cada vez mais. E aí ele fala do aprendizado através de recompensas. O aprendizado através de recompensas é isso, né? Eu entrego e tenho a experiência positiva. Aí eu entrego mais e tenho experiência positiva. Então, isso é a recompensa do fato de eu ter entregado a ele. Então, assim, as recompensas é a experiência que eu tenho, né, de paz ao ter entregado e confiado. E a experiência de confiança, porque a confiança é essencial para a paz, né? Mas é através da experiência que essa confiança vem. Então, ele fala, a primeira frase, tu ainda tens muito pouca confiança em mim. Então, a gente tem que experimentar mais Deus, a gente tem que ter mais experiência de Deus, para que a gente confie mais, né, nessa guiança e alcancemos a paz, né, que a gente busca. E é muito melhor do que o aprendizado através da dor, né, o aprendizado através do amor, né, do amor, da paz, da presença, né, do Espírito Santo, da confiança, é muito, é uma experiência, assim, muito boa, é indescritível, na verdade, para quem tem a experiência, só experimentando mesmo, é muito difícil a pessoa narrar o que aconteceu, a gente tem que passar pela experiência para saber, né, o que Jesus está nos falando. E por que ele repete tanto isso e dá tanta ênfase a isso? É porque ele sabe que isso funciona. E as recompensas de Deus são eternas. As recompensas do ego são temporárias, né, passageiras. Né, passam, né, e logo acabam. Mas as recompensas de Deus, elas são inesgotáveis. Né? O amor é eterno, a paz é eterna, a alegria que vem do amor é eterna. Então, quando a gente tem a experiência do Espírito Santo, a gente percebe
esse eterno, né? Que o instante santo ele é uma experiência do eterno. E a experiência vem através do perdão. E ele fala aqui no final, tu pode acreditar que já aceitaste a diferença, né, entre o ego, entre eu e o ego. Assim, que nós não somos idênticos. O eu, né, o sonhador do sonho, e o ego, nós não somos idênticos. Então, a gente já aceitou essa diferença, mas a gente ainda não está convencido disso. Então, a gente precisa se convencer, então, a gente precisa ter mais experiências, né, entregar, confiar, ter o efeito que vem dessa experiência de entregar e confiar, para que a gente se convença de fato, né, de que o sonhador do sonho, né, a mente que sonha, não é o sonho. A mente que sonha, ela é o sujeito, ela pode escolher. O sonho não pode escolher porque ele é a coisa sonhada, mas a mente que sonha, ela pode escolher. Então, a gente tem que se desidentificar da coisa sonhada, que é essa identidade de corpo, para que a gente se reconheça como o ser, né? Que é o Filho de Deus, que é o Cristo. Ele faz aqui a diferença, né, entre os pensamentos temporários e os pensamentos eternos, né? Nossa mente está cheia de pensamentos temporários. E nessa situação, Jesus diz que sua mente está em branco. E você acha que está cheio. Eu acho que está pensando, né? Ele diz que sua mente está em branco. E os pensamentos eternos, eles começam a acontecer no instante santo, né? Entre um pensamento e outro, como aquela meditaçãozinha que a gente fez no início, né? Entre um pensamento que passou e o que ainda não chegou, começam os pensamentos eternos. Ali você está com Deus e com seu irmão, está na união com o todo, com o absoluto. Ele fala que o pensar é criativo, né? Porque Deus é que fez o pensamento. Ele vai falar em algum momento aqui. Se não é nesse texto aqui, é no outro, do capítulo 5. É que Deus é que fez o pensamento e Deus é que ordena os pensamentos. Então, a gente acha que pode ordenar os nossos pensamentos, mas a gente não está pensando aqui no mundo. Porque os pensamentos nossos são muito passageiros, eles são temporários. Você está pensando uma coisa aqui, daqui a pouquinho sua mente já está pensando outra coisa, que você nem se deu conta de que mudou de pensamento. Então, os pensamentos, eles são inconstantes, né, e descontínuos. Às vezes eu foco a minha mente, eu penso em algo que me interessa muito, mas mesmo no meio desse foco de pensamento ali, vem outros pensamentos aleatórios, que a gente não sabe de onde que vem, nem para onde que vão, e que me distraem. Então, é o que ele fala, isso não é pensamento. Então, a gente tem que aprender com ele aqui o que é pensamento, o que é pensar com Deus. Então, tudo que Deus pensa é eterno, tudo que vem de Deus é eterno. Então, esse pensar de Deus é também um pensar eterno, é o pensar a eternidade. Então, a gente vai, em algum momento, a gente vai saber o que é isso, né? Na introdução do livro de exercícios, Jesus frisa que a gente tem uma mente muito mal treinada, né? Totalmente desorganizada, pulando de um pensamento para outro, de uma situação para outra. Eu me lembro que quando eu comecei a meditar, né, era assim, a recomendação era meditar por meia hora. Eu sentava, daqui a pouco, quando eu me via, eu já estava na cozinha. Eu não sabia nem o que foi que me fez levantar e me levou para a cozinha. Tão indisciplinado que eu era, né? Uma loucura. É treino. É o que ele fala, na hora que você estiver sentado lá e que dá uma vontade muito grande de ir lá na cozinha, você fala, não, vou ficar aqui mais 2 minutos. E aí você vai vencendo, né, esse impulso de sair da quietude e de ir para o barulho, né? Totalmente inconsciente, né? Você inconscientemente já foi para a cozinha.
É um nível de distração impressionante. Sim. Então, eu vou ler o 4 e o 5, porque eles têm uma relação muito boa, tá bom? Vou reler o 4 e ler o 5 para a gente poder comentar. Então, ele fala, no parágrafo 4, o ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és separado. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Parágrafo 5. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima, de que essa coisa que ele valoriza se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca deste valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? Então, voltando lá no 4. Ele começa, né? O ego e o espírito não conhecem um ao outro. O espírito não conhece o ego não conhece o espírito. E a mente separada, ela mantém a separação, ela não pode manter a separação, exceto por dissociação. Então, a dissociação é a forma em que a mente mantém a separação. E dissociação é uma desconexão temporária da pessoa com a realidade. Ela se desconecta temporariamente da realidade. Isso ela pode afetar a memória da pessoa, suas emoções, a identidade dessa pessoa, né, que ela acha que é uma identidade corpo, né? E os pensamentos, né, na mente dessa pessoa. Então, tendo se dissociado, né, tendo se desconectado do real, né, essa mente, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, que são os impulsos de criar, né, porque o Filho de Deus, a mente certa, é o Cristo, ele cria. E na dissociação, a gente nega esses impulsos naturais, né? A gente coloca outra coisa no lugar disso, as coisas do mundo, né? As coisas, os interesses pessoais no lugar disso aí. Não porque o ego seja uma coisa separada, né? Não é. O ego ele é uma parte, ele é um pensamento na mente. Ele não é uma entidade no mundo lá fora. Ele é um pensamento na mente, um pensamento equivocado, amedrontador, como ele fala mais adiante. Então, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque você acredita que você é separado. Eu acredito que eu sou separado, eu acredito que eu sou essa identidade de corpo aqui. Então, isso é que faz com que o ego mantenha essa crença na separação, né? A mente mantém essa crença da separação, porque essa identidade de corpo aqui trabalha para isso, ela serve a isso a maior parte do dia. Eu estou confirmando nos meus pensamentos, palavras e ações, né, se eu estiver com a mente distraída, eu estou confirmando que eu sou separado. Eu estou aceitando. A cada vez eu confirmo que eu sou separado. A cada julgamento que eu faço, né, a cada pensamento separado que eu faço, a cada coisa que eu vejo no mundo que acho que aquilo está lá fora, a cada vez que eu acho que o mundo vai fazer algo contra mim, tudo isso são confirmações da crença de que eu sou separado. Ele fala que na 4, o ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas somente a tua decisão de usar o instrumento faz com que ele seja capaz de perdurar. Então, é sempre aquela questão de escolher.
Enquanto eu acreditar que eu sou essa identidade corpo, eu vou estar trabalhando para a separação. Quando eu me lembrar que eu sou uma mente que sonha e que eu posso escolher, né, e essa mente não é essa identidade corpo, essa identidade corpo é apenas um pensamento nessa mente que sonha, aí eu vou poder escolher aquilo que pode me trazer, que eu busco verdadeiramente, né, que é a paz perfeita, né, que é o eterno em mim. E aí, no parágrafo 5, Jesus vem nos ajudar a associar, que aí é o sentido oposto, né? O caminho, o desfazer da dissociação. Então, aqui ele vai nos ensinar a desfazer a dissociação, fazendo associações. Então, aqui ele recomenda que a gente faça. Ele fala que no dia 4, isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora. Então, ele fala que a gente joga fora aquilo que não tem valor. A gente não joga fora os nossos tesouros, a gente joga fora aquilo que a gente não valoriza. Então, aí ele fala, para que a pessoa se dê conta disso, você tem que mostrar a ela o quanto ela é miserável sem aquilo que ela jogou fora. E aí ela vai lentamente se aproximando daquilo, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida em que ela se aproxima daquilo que ela jogou fora. Então, por isso que ele nos ensina o perdão, né? Para que, através do perdão, a gente alcance a paz, e a gente vai cada vez mais gostando da paz. Então, a gente vai perdoando e vai ficando em paz, vai perdoando e vai ficando em paz. Então, a gente vai associando, né, o perdão com a coisa que é muito boa, que é a paz na nossa mente. E aí ele fala, na linha 5 do 5, né, isso gradualmente vem a ser desejável, à medida que ele... Isso vem a ser gradualmente desejável à medida que ele muda sua mente acerca deste valor. Eu estou ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. E é isso, né? Então, se o ego nos ensinou, se a mente equivocada nos ensinou a dissociar, Jesus veio aqui para nos ensinar a associar. Né? Associar ego, miséria com ego, alegria com o espírito. Então, para a gente novamente desejar o que tem valor, assim, revalorizar o que a gente jogou fora e ver que aquilo ali é que tem valor para nós, e não aquilo que a gente colocou no lugar achando que nos daria a satisfação plena, né? Jamais isso é possível. E ele fala aqui na linha 8, ó, ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus. Você é livre para escolher, mas na hora que você experimenta as recompensas de Deus, você não quer nem mais olhar para as recompensas do ego. Elas ficam cada vez menores, né? Mais sem significado para a gente. Mas a gente precisa querer, né? Querer esse aprendizado, para que a gente se entregue a ele, de fazer essa associação que Jesus está aqui nos orientando. E o perdão é a chave, né? Porque é pelo perdão que a gente vai experimentar o instante santo e vai sentir a paz, né? Que é essa paz perfeita de Deus. E aí a gente vai querer mais paz, aí vai perdoar mais, porque a gente quer mais paz. E assim o amor vai, né? O amor vai fluindo. E a gente vai ficando mais feliz, porque está ficando mais amoroso, mais gentil. Tudo isso são as dádivas que o perdão nos traz. Essa associação com o ego é o tipo do casamento que não deu certo. Bem saber. Exatamente. Já nasceu com o pé para trás, né? Algum comentário mais, gente? Então a gente pode ir para o 6, né? O que vocês acham? Então vamos lá para o 6. Parágrafo 6. A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim no momento, mas não será sempre assim. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego
e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo, né, que é o Pai, compartilha a minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua, né, com a do Pai. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através de outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Querem comentar esse, gente? Depois a gente vai para o outro, seguinte. Vamos, sim. Ele fala aqui, na minha confiança em ti é maior do que a tua em mim no momento, porque Jesus sabe que no final a gente vai acordar do sonho, né? Ele está lá, ele está vendo tudo, né? A gente já acordou do sonho, aliás, como ele fala aqui. Então, nesse momento ele confia na gente, porque ele sabe que nós somos o Cristo. A gente aqui não sabe, mas ele sabe que nós somos o Cristo. Então, ele tem plena confiança em nós. E nós como Cristo, como mente certa, né? Mas ele tem confiança de que a gente vai abrir mão, né, do pensamento equivocado, vai desfazer esse pensamento equivocado, e nós vamos nos lembrar de quem nós somos. Já nos lembramos. Para mim, a expiação traz sempre essa lembrança. Quando eu lembro da expiação, principalmente quando eu estou assim, muito distraído, muito confuso, que a expiação diz que nada aconteceu. Isso já lhe puxa para o centro, né? Já lhe puxa para a consciência de Cristo. Né? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Já lhe chama para uma pausa, já lhe chama para um instante santo. Já lhe chama para escolher de novo, já lhe chama para perdoar. Sim. Para mim, a expiação é sempre assim, uma correção imediata. É isso mesmo, né, Gustavo? Essa frase, essa lição é fundamental, né? Nada aconteceu. Que aí desarma você, né? Completamente. Desarma. É exatamente isso, desarma, gente. E ele fala aqui na linha 2, a tua missão, do parágrafo 6, a tua missão é muito simples. Jesus nos deu uma missão, de estar aqui para realizar essa missão que Jesus nos deu, e confia em nós para realizar essa missão. Qual é a missão? Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego. Então, o que ele está pedindo é que a gente, pela nossa experiência, pela nossa prática, né, que a gente, pelo nosso testemunho, que a gente demonstre que nós não somos um ego, que a gente consiga, pelo testemunho, demonstrar que nós somos o Cristo, que nós somos o ser, né, o Filho de Deus. E não essa identidade de corpo aqui que se acha, né, real. Então, ele está nos solicitando a viver de tal forma que a gente possa demonstrar que nós não somos um ego e ele falou, eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Então, ele não se equivoca ao escolher os canais de Deus. Então, ele está solicitando que nós sejamos o canal de Deus, né? E não o canal do ego. Que a gente entregue a nossa mente para que ela seja um canal de Deus, né? Do amor, da paz, e não o canal do conflito. Mas que frase profunda é essa, hein, gente? Os canais por mim escolhidos. Pois é. Não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Quer dizer, os canais por mim escolhidos, digamos que seja nosso irmão. Ele escolheu o nosso irmão como canais para a gente aprender através do perdão, do não julgamento. Que a eles emprestarei a minha força, enquanto as suas forem suficientes. Quer dizer, Jesus vai ensinar a força a seu irmão para você aprender com ele, porque a sua é insuficiente. Pois é, ele vai emprestar força para esses canais, porque a força desses canais ainda é insuficiente. Então, assim, que a gente não se preocupe, porque ele vai emprestar a força dele.
e ele não se equivoca ao escolher os canais. Então, para a gente ter confiança nele, que ele vai nos orientar. Sempre que ele quiser nos usar como canais, sempre que a gente liberar nossa mente para que ele nos use como canais, porque todo aquele que liberar a mente dos pensamentos de separação, são canais de Jesus, do Espírito Santo. Então, para a gente ser um canal do Espírito Santo, basta que a gente libere a nossa mente dos pensamentos de separação. E que a gente demonstre isso através do nosso testemunho. Ou seja, perdoando, né? Perdoando, liberando a culpa e o medo, perdoando, liberando a crença na separação, perdoando. É assim que a gente vai liberando a nossa mente para que ela sirva de canal para a luz. Né? É que, na verdade, esse canal nunca foi fechado, ele está aberto, né, o tempo inteiro. Jesus, Deus, está em comunicação o tempo inteiro, 24 horas, é o Unibanco 30 horas, lembra daquela propaganda? Sim. É o Unibanco 30 horas por dia, e a única coisa que nos faz não ouvir é a nossa escolha pela separação. É isso aí. Então, tá o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro falando. E a gente tá o tempo inteiro se distraindo. Olhando então, para o lado. Tensionando o corpo para querer alguma coisa diferente, né? As recompensas do mundo, né? A gente está aqui achando que as recompensas do mundo são as que valem a pena. A gente sente especial, né? Acha que quer fazer outras coisas, né? Acha que tem recompensas aqui no mundo que não são temporárias, ou a gente até já se acostumou com a temporalidade das coisas do mundo e quer trocar 6 por meia dúzia, né? E vai indo assim. E ele tá só querendo nos lembrar que não precisa ser assim. Não precisa ser assim, né? E que não precisa a gente aprender pela dor a lembrar dele. Pode ser pelo amor também, Pelo pode amor, ser. Não, E ele é do amor, né? Ele só ensina através do amor. Essa sessão aqui está nos ensinando exatamente isso, que a gente não precisa, pela dor, fazer essa entrega. Mas ele está dizendo, se tu te abrir devagarinho, aos poucos, olhar para o irmão como o próprio canal da comunicação comigo, né? E aprendendo o perdão, tu vai recebendo testemunhos, né? De que as minhas recompensas são melhores que as do mundo. Então, aqui, eu acho que ele está pegando leve, está pegando suave, assim. Eu já gosto de um tratamento mais radical, sabe? Eu já gosto de alguém que entra de sola. Mas tem hora que ele dá umas puxadinhas. Tem hora que ele dá umas puxadinhas. Aqui tem ele tá alguns suave. Capítulos que são radicais. Aqui ele está Sim. muito bonzinho, sabe? Eu quero o capítulo 4, e depois ele aperta mais o parafuso. Mas ele nunca deixando de ser amoroso, ele é sempre amoroso e gentil, né? Absolutamente amoroso e gentil, sempre. Até quando ele dá uma puxadinha, ele é amoroso e gentil. Na verdade, porque a gente não está separado, ele fala uma linguagem que todo mundo entenda. Então, em algum momento, essa parte da mente que se chama Márcia, Ana, Gustavo, vai considerar o que ele está falando, né? Então, ele fala de vários jeitos, uma hora vai entrar. Considerando que essa mente acha que é um monte de mente separada, né? Então, ele entra na nossa. Sim. E o aprendizado pela dor é o aprendizado pelo sacrifício, aquela ideia do sacrifício. Eu vou me penitenciar, porque aí Deus vai me perdoar. Eu vou fazer um monte de caridade, porque aí minha conta com Deus vai, né, o saldo lá vai ficar positivo. É aquela história, né? Só que não é por aí. Se você ficar fazendo caridade, continuar julgando, continuar pensando separado, como sendo, né, um mundo de fragmentos, não tem expiação aí. Você vai continuar o resto da vida fazendo caridade e vai continuar em sofrimento, né, com Eu o acho até que apego vai, nessa identidade de corpo. Ana, eu acho até que vai, Não acho vai, que não, todos nós vamos e já fomos, é muito bem lembrado isso. A gente não está condenado à separação. A separação é apenas um pensamento na mente. Exatamente, Márcia, você lembrou bem. Porque aquilo... Diga, Márcia.
Não, aquilo que o Gustavo estava falando, que nunca aconteceu, é isso, porque, de repente, vai haver esse reconhecimento de que a gente está num sonho, né? E simplesmente tudo desaparece. É o que ele está nos dizendo. O livro O Desaparecimento do Universo também fala a mesma coisa. De repente, tudo desaparece e nunca aconteceu. Então, tanto faz o que se fez, porque era nada. Porque Tudo não se que fez fez nada, era na nada. verdade, Não né? se fez, não se fez. Tudo É só... Jesus diz o tempo todo, menino, tira o dedo da tomada, tá vendo que essa zorra dá choque? Eu gostei muito de uma analogia que aquele Jim Newman fez num vídeo. Não foi o Jim Newman. A Marcela Leal, que eu estava escutando ontem. Ela disse assim, é uma analogia de um pai, né, que conhece seu filho e o filho coloca um pano em cima da cabeça e diz, eu sou um elefante. Aí o pai diz para ele, sim, meu filho, você é um elefante, isso, fica brincando de elefante. O pai sabe que ele é um elefante, que ele é um elefante, desculpa, que o pai sabe que ele é o filho, o único filho amoroso como ele criou, mas ele deixa ele brincar de achar que é o elefante. Ah, eu sou um elefante. Não, meu filho, tu não é, mas fica brincando aí, fazendo de conta que tu é, que tá tudo certo, daqui a pouco tu vai tirar esse véu aí e vai mostrar que tu é quem tu sempre foi, meu filho. Me lembro de um irmão meu, viu, que ganhou a fantasia de Batman. E ele subiu no muro do galinheiro e literalmente pulou lá de cima. Meu Deus do céu. Se espatifou todo embaixo. Menino, isso é muito fácil acontecer, né? Você vê a ponto que chega o ponto que chega a ilusão, né? Ali é uma criança inocente que não tinha noção do perigo, igual a gente aqui no mundo, né? Aí Essa brincadeira de ilusão, a gente não tem noção do perigo e está aqui brincando tendo brincadeiras de pontas afiadas, como ele fala aqui em algum momento no livro. Falando em choque, eu passei por uma também. Uma vez eu era pequeno, minha mãe estava assim na sala fazendo crochê. Eu peguei uma agulha de crochê que estava assim no chão, eu sabia que a tomada dava choque, mas eu achava que se eu botasse a agulha de crochê dentro da tomada, enquanto o choque passava da tomada para minha mão, eu ia largar a agulha e não ia levar choque. Mas, rapaz, tomei um choque, caí de costas. Nossa Senhora! Não, é exatamente o que está fazendo aqui no mundo, né? Brincando com fogo. E aí, aqui acreditando que isso tudo é real e sofrendo com isso, inclusive, né? Bom, vamos então para o parágrafo 7. Ele fala assim no parágrafo 7. Eu irei contigo, aquele que é santo, que é Deus, né? Eu irei contigo ao Pai, né? Aquele que é santo, e através da minha percepção, ele pode fazer uma ponte, ele, né, o Pai, pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com o teu irmão é a única dádiva que quero. Então, a única dádiva que Jesus precisa é a nossa gratidão para com o nosso irmão. Eu atrarei a Deus, ele te levará essa gratidão a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão. Em um momento de real reconhecimento, faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus, eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá, nos aguardando quando a gente chegar lá, né?
Então, nesse começo aqui, Jesus falando que através da expiação a gente vai chegar, a expiação é o desfazer da crença na separação, né? Então, uma vez desfeita a crença, a gente vai chegar aqui nesse ponto, né, que ele fala, através, na linha primeira, né? Eu irei contigo até Deus, né? E através da minha percepção, né, de Jesus, o próprio Pai faz essa ponte sobre a pequena brecha, né, sobre essa crença de separação. E aí a gente vai para o céu de uma vez por todas, a gente vai para o conhecimento. E ele frisa, tua gratidão para com o teu irmão é a única dádiva que quero. Então é o que Jesus precisa. Ao invés de eu olhar para o meu irmão como estranho, como outro, como meu inimigo, que eu veja, né, como meu salvador e sinta gratidão por isso, gratidão a ele. Que ele está me ajudando a curar a minha própria mente, que é uma só mente, né, é um só pensamento equivocado. Então, a cada perdão que a gente dá, a gente está ajudando a curar uma mente que pensou equivocadamente, que nos dá a ilusão de que 7 bilhões de fragmentos, mas, na verdade, é uma só mente, é uma parte da mente, é um só pensamento equivocado, é um só sistema de pensamento que a gente precisa desfazer. E ele fala, né, então, essa gratidão que a gente sentir pelo nosso irmão, Jesus vai levar essa gratidão a Deus, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Então, na hora que eu reconhecer que o meu irmão é o Cristo, eu estou conhecendo Deus naquele momento. Eu estou reconhecendo que ele é o Filho de Deus, que ele é a extensão da vontade de Deus. E ele fala que aqui ele frisa muito a gratidão pelo irmão, né? Como a única coisa, a única dádiva que ele está nos pedindo é isso. Eu só vou ser grato ao meu irmão se eu reconhecer que ele é o Cristo, né? Senão eu não vou ter gratidão por ele. Vai ser uma gratidão especial, como é a gratidão do mundo. Essa gratidão aqui é uma gratidão ilimitada, né? Uma gratidão pelo amor. Aí fala na linha 4, se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Porque se eu sou grato ao irmão, eu estou sendo grato a quem criou o meu irmão, né, que é Deus. Então, pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão. Aí eu vou conhecer quem ele é verdadeiramente, né? Que ele é o ser, ele não é aquele corpo ali que está na minha frente. Então, pela gratidão, eu reconheço que ele é o Cristo. Eu reconheço que ele é o ser, né, com S maiúsculo. E um momento real de reconhecimento faz de todos o teu irmão, que cada um deles é do teu pai. Então, naquele momento que eu reconheço esse irmão como Cristo, eu estou reconhecendo toda a filiação como Cristo. Então, aquele momento da unidade que muitas pessoas já experimentou, né, e vem experimentando. É quando eu me sinto parte da totalidade. Isso vem através dessa gratidão ao meu irmão. É mais uma forma de curar a separação, né? Sim. Mais uma forma de curar a própria separação. Cura da separação. Eu acho legal que parece muito simples, né? Mas abrange tudo, né? Abrange tudo. Abrange Nada tudo. fica de fora disso aqui. Porque não existe nada do lado de fora, né? Então a gente vai ter essa consciência de que só há a unidade. Você só há a integridade. Não precisa de muita metafísica para isso, né? Trate seu irmão como você quer que ele lhe trate. Simples e abrange tudo. Né? O que Jesus fala, a salvação, a expiação é simples. Complicado é o ego, né? Mas a salvação é simples. É perdoar, né? Nosso trabalho aqui, nossa função aqui no mundo é perdoar, para que a gente desfaça a crença, através da experiência do perdão, a gente desfaça a crença da separação, a gente mude a nossa mente. Ele está dizendo também que como Deus está oculto em seu irmão, né? E você tem que descobrir isso em seu irmão para descobrir em você mesmo. Sim. O seu irmão é o espelho da sua própria santidade. Então, na hora que eu ver o Cristo no meu irmão, eu estou sendo o próprio Cristo. É gramatical, né?
Veja o sujeito oculto no seu relacionamento. Por um só motivo, Deus é o não, sujeito oculto. por um só motivo, não estamos separados. Sim. Podemos ir para o 8, então, gente? Então, aqui no parágrafo 8 ele fala: ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, Jesus falando. E ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. O Cristo, né? Jesus como Cristo aqui está falando. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, que se desengajam da integridade, porque estão se desengajando de mim, Jesus falando. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teu irmão, na proporção em que tu deres Deus ao teu irmão, aos teus irmãos. Então, Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres aos teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para servir a Deus. Isso é assim, porque a função do amor é una. Então, aprende primeiro com os seus irmãos, aprende a integridade com os seus irmãos, através do perdão, através da experiência da união. E assim, você vai estar pronto para ouvir a Deus. Que se a gente não se aceita com uma integridade, a gente vai estar na crença do pecado, que é aquela crença de que eu sou a parte de Deus. É a negação da paternidade de Deus. Eu achar que eu próprio me criei, que essa é a raiz de todo mal, como ele fala lá no capítulo 3. Então, o que nós precisamos corrigir na nossa mente é essa crença, é uma questão de autoridade, como ele fala. Essa crença de que eu me criei, eu criei a mim mesmo e que eu sou a parte de Deus, né? A negação da paternidade. Então, a salvação passa pela nossa aceitação de que Deus é o nosso Pai e de que nós somos o seu Filho. Ele nos criou, né? A gente não pode criá-lo, ele nos criou. A gente pode estender o amor dele, mas a gente pode continuar criando como Deus cria, mas a gente não pode criar a nós mesmos, porque ele já nos criou, a gente já é seu filho. E é aquele desejo de ser especial, né? Porque quando a gente não consegue olhar para o irmão como igual, é porque a gente sempre está com aquele sentimento de falta, né? De carência de alguma coisa, e a gente quer ser reconhecido. O que são as redes sociais? Posta uma foto lá e vem todo mundo botar o like, coloca um vídeo, vamos ver quantas pessoas me viram, né? Sempre aquela necessidade daquele reconhecimento de que eu sou diferente do meu irmão, que eu sou mais especial que o meu irmão. Qualquer movimento meu que eu faça no sentido contrário à unicidade, eu estou na separação. E quando eu estou na separação, eu bloqueio a minha comunicação com Deus. O que ele está tentando dizer aqui de outra forma olha para o teu irmão, porque é vantagem para ti. Ele tá dizendo, é vantajoso para ti olhar para o irmão, porque é nele que tu está, né? Reconhecendo que vocês não são separados, tu reconhece que tu não precisa fazer algo para ser mais e relaxa no estado de presença, né? A gente não consegue relaxar no estado de presença porque está sempre buscando alguma coisa diferente. A gente quer, em primeiro lugar, quer ser mais do que alguém outro, né? Mas o que está por trás disso é aquele sentimento de carência, de a gente querer ser reconhecido, ser amado, e aqui Deus está dizendo, eu te amo o tempo inteiro. A minha conversa, meu papo contigo é o tempo inteiro, é 24 horas, é 30 horas. Não te distraia com outras coisas, achando que exista uma diferença entre tu e teu irmão. Vocês são a mesma coisa, relaxa nisso, e descansa nisso. E olha para mim. Aí o canal é aberto. Quando sai essa tensão, o canal se abre. Eu vejo assim. E essa necessidade de se sentir mais do que o outro, de se sentir reconhecido pelo outro, de se sentir olhado pelo outro, é para que a gente confirme para nós mesmos que nós somos esse corpo-mente, que a gente é essa identidade de corpo. A gente precisa confirmar o tempo todo, porque a gente tem dúvida disso. Nós temos dúvida a respeito da nossa identidade,
que nós negamos a nossa verdadeira identidade e botamos uma outra no lugar. Só que a gente tem dúvida em relação a ela e não sabe bem o que é isso. Porque Então, não a gente é. vive buscando confirmação no mundo para ele falar, não, você é Ana, você é Márcia. A cada vez que alguém me reconhece, eu falo, oh, então eu sou Ana mesmo, eu sou Márcia mesmo, eu sou Gustavo. Porque a gente vive na dor dessa dúvida, dessa insegurança de não saber quem somos. E pensa bem, Ana, isso aí é muito mais difícil fazer, tu convencer alguma coisa que não existe, convencer que existe, é muito mais difícil. Sim. E a gente está nesse caminho. É por isso que o ego não dá trégua, porque ele precisa confirmar o tempo todo que isso aqui é real. Então, se ele bobear, o Espírito Santo está ali mesmo, né? Porque a mente certa, ela está aqui, ela nunca se ausentou da gente, né, da nossa mente. Imagina. Então, ele fica super vigilante para que a gente não dê espaço para a luz, né? Mas aí, lembrando que nós somos uma mente que sonha e que sabe que pode escolher. Então, a gente está se dando conta de que a gente pode escolher. Então, ele frisa o tempo todo isso aqui, porque a gente não sabia antes. A gente achava que era essa identidade de corpo aqui que estava acabado, né? A tragédia já estava montada. Mas aí ele traz esse conhecimento novo através desse estudo para nos dizer, não, você pode escolher, você não está condenado a um corpo. Você nem é esse corpo nem existe, nem é real. Você pode escolher o que é real, o que é verdadeiro. E um método gratuito, né? E disponível é o estado de presença, é o instante santo, né? A Sim. gente relaxar no que é, relaxar em como a vida está se apresentando, apenas relaxar e confiar. A gente, no estado de presença, a gente não é pego por aquele ímpeto de estar modificando o estado, Não, né? porque no estado de Buscando presença é o lugar da segurança, da confiança, né? Então, ali, quando a gente experimenta o estado de presença, a gente não quer sair dali, porque ali a gente está seguro e confiante. É o estado de invulnerabilidade. Né? A gente não é vulnerável quando está na presença, a gente é força. O que Jesus fala, luz é força. Então, quando a gente está na luz, a gente está na força, a gente tem a força quando a gente está na luz. Que diz quando sou fraco, a própria Bíblia diz, né? Quando sou fraco é que sou forte, né? Naquele momento de entrega, deixa tudo ser como é e vamos esperar, né? Esse instante santo, assim, o canal da comunicação abre. E aí a gente se dá conta de que tudo é uma história e não tem o que modificar nessa história. Quando a gente se convence de que não tem nada. Porque ela não é verdadeira, né? Então, Justamente porque ela é uma história, né? A gente para de querer acrescentar, né? E nesse momento em que a gente desiste de acrescentar, pode vir esse estado de presença de verdade. Nesse momento, a gente abre o canal e aí Deus se manifesta, né? Porque é só assim que ele se manifesta, porque ele te deixa espernear, né? No direito a gente fala assim, quando os advogados já não têm mais o que fazer, eles entram no ius esperneandi, a gente diz, né? Então, Jesus deixa a gente nesse ius é o direito, né? De espernear. Deixa nesse ius esperneandi, ele nos deixa até que a gente desista, porque ele nos criou como ele mesmo. Então, ele deixa a gente fazer. Ele vai entrar quando a gente realmente quiser. A decisão é nossa, né? A escolha é nossa. Márcia, essa semana eu ouvi um termo jurídico interessante, me lembrei até de você. É inimputável. É o estado de invulnerabilidade. Isso. Exatamente. Gente, então, assim, a gente concluiu, né, o subtítulo 6. Na semana que vem, a gente vai falar do subtítulo 7, que é Criação e Comunicação, que é o último subtítulo do capítulo 5. Então, a gente para por aqui. Então, vamos fazer uma oração de final.
Olha, aqui na lição 283, da página 463 do livro de exercício, tem uma lição que vai ser, que pode ajudar a gente, se tem relação com o que a gente está falando hoje. Aliás, todas, né? Eu tenho um parágrafo também que eu abri então aqui. ótimo, então vamos nele. Pode ser? É lá no capítulo 28, no Desfazer o Medo, na página 640. Espera aí, página 640. É lá no Desfazer o Medo, revertendo efeito e causa. Acho que tem bastante a ver com as coisas que Qual é o foram ditas parágrafo? aqui. É Qual o parágrafo? 12, é o último parágrafo. Espera aí. Esse mundo está cheio de milagres. 640, não tem parágrafo 12. Na página 640 está o 3 acordo de união, né? Tá, porque é da sessão anterior, parágrafo 12. Da sessão anterior, parágrafo Tá. 12. Uhum. Então, acho que é fechar os olhos, né, para a gente poder se concentrar nessa orientação que está vindo de Jesus através da Márcia, para que a gente possa aprender a lição que está ali para ser aprendida. Eu poderia... Bom, é para fechar os olhos, tá? Eu ia colocar aqui o texto melhor. Então, tá bem, vamos fechar os olhos, estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso encontro. Eu vou ler o parágrafo 12, do Fazer o Medo, revertendo efeito e causa. É uma lembrança que Jesus trouxe aqui para nós. Esse mundo está cheio de milagres. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio, radiante, ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Eles estão em silêncio, radiante, ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Eles são, os milagres, a alternativa para o sonho, a escolha de ser o sonhador, em vez de negar o papel ativo na invenção do sonho. Eles são os efeitos felizes de trazer de volta a consequência da doença à sua causa. O corpo é liberado, porque a mente reconhece, aspas, isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso. Fecha aspas. E desse modo, a mente está livre para fazer uma outra escolha. Tendo aqui o seu início, a salvação procederá para mudar o curso de cada passo na descida para a separação, até que todos os passos tenham sido retraçados, a escada tenha desaparecido e todo o sonhar do mundo tenha sido desfeito. Não é lindo? Yes. Nossa, basta esse parágrafo, né? Para, se bem praticado, Pensa, os a milagres expiação estão em está feita. silêncio. Os milagres estão o tempo inteiro, eles estão em silêncio radiante ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento. Sempre eles estão ali. E a gente está ali olhando para a dor e para o sofrimento, e negando o que está ali, a nossa mão. Isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso. Não existe nada lá fora, tudo está em minha mente. E basta a mente reconhecer e o corpo é liberado. Sim. Ele está mostrando para a gente, reconheça esse sonho. Reconheça que é tu que está sonhando. E o milagre vem. Amém. 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 Bom, então, gente, obrigada, né, por mais essa dádiva, né, que é estudar esse curso.
a gente estar aqui junto, né, fazendo esse estudo em conjunto. É uma dádiva isso. Então, obrigado e boa noite. É sempre Obrigado a todos. bombástico. É sempre bombástico. Que seja feita uma revolução aí dentro de cada mente, de uma forma bem amorosa e assertiva. Estamos juntos no milagre. Boa Então, um noite beijo para a todos. todos, até a próxima. Até a segunda. próxima. Um abração em todos. Tchau, então, Gustavo. Fica com Tchau, Deus. gente.